Uma boa tarde para vocês, né? Eu já soltei o sonho hoje, né? Agora eu vou, glória a Deus. Agora eu vou soltar uma parábola do Senhor chamando nós o arrependimento, né? Pelas próprias palavras dele, né? Ele tá usando só minha boca para falar com você e comigo, né? Porque sempre foi assim, né? Ele fez o trabalho dele, subiu ao céu e ele fez o que? Ele deixou os discípulos dele na terra, levando a palavra dele. E passou por aqueles, aí chegou em outros, até chegar em nós, né? E tá aqui a palavra dele firme e forte para nós, né? Pra gente ler, ter conhecimento, nos ensinamentos dele para nós, né? Ó, algo que eu vou ler para vocês, fez a parábola do joio. Primeiro, mas porque só ler essas passagens assim, é porque o Senhor tá nos ensinando. Eu leio essas parábolas porque o Senhor tá nos ensinando a nós andar no caminho certo, entendeu? Na casa do Senhor tem o joio e tem o trigo. Todo mundo, tô na casa do Senhor, todo mundo vai se salvar. A gente sabe que não é assim que funciona. As pessoas que ignoram, por isso que eu digo vocês, rever o caminho de vocês perante os olhos do nosso Salvador, entendeu? Tem pessoas que gostam de se preparar, se ajeitar só na hora que tá vendo. Não faz isso não. Não faz isso não. Bota pra cá, ó. Ainda falta eu soltar um sonho, eu vou soltar no final aqui. Quando eu for soltar o sonho, eu solto o versículo antes de soltar o sonho, tá bom? Ó, vou soltar o sonho. É um sonho que eu tenho pra soltar ainda pra vocês. Não, eu já soltei o sonho pra vocês. Já soltei esse sonho. Portanto, não tenho mais sonho pra... Tem um sonho pra soltar ainda. Mas, primeiro eu vou soltar Santas Escrituras, né? Ó. A parábola do joio. Bora conhecer essa parábola do joio? Do joio é o Senhor Jesus Cristo nos ensinando. Ó, eu empurrei um pouquinho mais pra lá, né? Que é pra me enxergar. Aí eu empurro o celular mais um pouquinho pra lá também, né? Que é pra poder vocês verem que eu tô lendo a Bíblia, né? Ó. Propôs-lhe outra parábola, vocês me perdoam, outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Glória a Deus. Bora continuar. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, ele fez, ó, para você ver como é as coisas do Senhor. O Senhor plantou só o quê? O Senhor plantou só o trigo. Aí o que foi que o inimigo fez? O inimigo semeou a semente dele lá no meio. E o que foi que ele fez? Ele semeou e saiu fora. Vou dar um exemplo assim bem claro mesmo. Esse pastor, vou dar assim, um exemplo bem transparente mesmo. Esse pastor que abençoou o carnaval e estava em cima, né, de um carro que estava com a Bíblia de Deus, né? Com a palavra de Deus, e estava com o nome Assembleia de Deus. E ele lá orando, abençoando o carnaval. Isso não é trigo, isso é joio. Eu dei uma comparação dos dias atuais que nós estamos vivendo hoje, entendeu? Ó. Mas, ó, agora Jesus falando, ó, mas dormindo os homens, veio o inimigo, semeou o joio e no meio do trigo e retirou-se. Então, ele faz a malícia dele e sai fora, não é? Aí os cristãos que tem que aguentar, né? E quando a Eva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Vocês veem que trigo, as pessoas que amam a Deus, que respeitam a Deus, a palavra dele, elas são diferentes. Elas são diferentes do joio. Vocês já prestaram atenção? O joio é diferente do trigo. Eles são parecidos, mas as características deles são completamente diferentes. Eles respeitam a palavra de Deus, firme e forte, entendeu? Sabe quem é o joio? O joio é aqueles crentes quadrados. Vocês sabem quem é o joio? É aqueles pentecostal que não pisa de maneira nenhuma em cima da palavra de Deus. Esses são os joios. São os joios, não são trigo. O joio é aquele que acolhe tudo que o mundo oferece. Tudo que o mundo oferece tá bom e Deus perdoa. Esses que são o tipo de joio, entendeu? Presta atenção, para que tu não seja joio, entendeu? Ó, continuando. E ele disse-lhe, ele
lhe disse: um homem inimigo é o que fez isso. E o servo lhe os servos disseram: queremos, pois, que vamos arrancá-lo. Você está vendo? Olha que presta atenção que foi que o servo do Senhor chegou para o Senhor e disse: Senhor, tu quer que nós pegue o joelho e tire do meio da igreja, da congregação? Olha o que o Senhor respondeu: não, deixa ele lá. Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Você está vendo que muitas vezes a gente, quando a pessoa arranca o trigo, arranca o joio junto com o trigo, entendeu? Continuando, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Ixi, glória a Deus. Agora eu me lembrei da parte do Apocalipse. Vocês sabem o que é ceifa? A ceifa é a gente ser retirado da terra. Bora pra cá, Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e eu vou repetir esse versículo, estou gaguejando tanto. Colhei primeiro o joio e ataiu em molho para o queimar. Glória a Deus. Mas o trigo ajuntai-o no meu ceifeiro. Então, o joio ele vai ser colhido para ser queimado. Presta atenção. E o trigo ele vai ser juntado no celeiro do Senhor, no celeiro. Glória a Deus. Eu me lembro de cada visão que o Senhor me concedeu. Mas embora. Entreguei essa parábola para vocês, né? Agora a parábola do grão da mostarda, né? Mostarda. Bora, eu vou continuando aqui, ler até o Espírito chega mesmo. Aí eu paro. E o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que um homem, glória a Deus, pegando nele, semeou no seu campo. Então, o mundo é do Senhor. E quem foi que plantou essa mostarda? Foi ele. Ele que plantou o reino dele aqui na face da terra. Ele estendeu o reino dele aqui na face da terra. O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior, glória a Deus, das plantas e faz-se uma árvore de forte que vem as árvores do céu e se aninha nos seus ramos. Glória a Deus. É maravilhosa essa parábola do Senhor, é muito maravilhosa. Você está vendo? É o reino do céu, né? Ele é uma sementezinha. Ele é plantado em nós. Aí quando ele é plantado em nós, se nós for uma terra boa, né? Aí fica uma árvore linda. Aí vem as árvores do céu, né? Glória a Deus, é muito maravilhosa as coisas do Senhor, né? Outra parábola lhe dizia: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduzir em 3 medidas de farinha até que toda esteja levada. Levado é mexido, né? Glória a Deus. Vocês me perdoam. Tudo isso disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhe falava sem parábola, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que dizia:
Abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Glória a Deus. O Senhor abriu a boca dele por parábola e publicou coisas ocultas desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Então, tomando despedido, vou repetir. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram aos pés dele, aos seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, disse-lhe: o joio, peraí, deixa eu repetir que é gaguejo demais, Deus me livre. Jesus, me ajuda, Jesus. E ele respondeu, disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Oh, glória a Deus, glória. É Jesus que semeou a semente em nós. A palavra dele está em nós, né, até hoje. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino, glória a Deus. A boa semente são os filhos do reino. Nós que estamos semeando a palavra do Senhor, glória a Deus. Os joios são os filhos do maligno, glória a Deus. Essa parte já começa a dar até vontade de chorar, né? O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, glória a Deus, glória a Deus. E os ceifeiros são os anjos. Você está vendo? O primeiro sonho que eu tive, aquele exército medonho de anjo, é para pegar os escolhidos do Senhor aqui na face da terra. Glória a Deus, glória a Deus. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, glória a Deus. Na consumação do mundo vai ser desse jeito, né? Glória a Deus, glória a Deus. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos e ele colherão do seu reino todos os que causam escândalo. Olha, vocês que causam escândalo, pede perdão logo a Deus, se reconcilia com ele. Para com isso que Jesus está às portas, Jesus está voltando. E os que cometem iniquidade, vocês que estão cometendo pecado, que não sei a vida de vocês, quem sabe é o Senhor, né? Mas se está escrito, porque aconteceu e está acontecendo, o Senhor está dizendo, as pessoas que cometem escândalo, essas pessoas que estão, igualmente Jesus me mostrou a cabeça de uma mulher toda maquiada, a igreja evangélica, ela está desse jeito, a igreja pentecostal do reino do céu, ela está desse jeito, cheia de vaidade. Preste atenção, o Senhor me mostrou essa cabeça para dizer a vocês, se vocês ficarem, é por causa disso, entendeu? E mais algo, bora pra cá. E essas pessoas que cometem o que? Iniquidade. Iniquidade é pecado. Iniquidade é pecado. Vocês que estão com pecado, olha, Jesus está voltando. Arrependei-vos, Jesus está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de transformação. Ou então vocês vão ser deixados para trás. Ou então vocês vão ser tirados, como eu li naquele versículo, né? É para ser o quê? Para ser colocado de molho no... Ah, meu Deus do céu. Ó, não gosto nem de estar falando, mas tem que ler, né? Deixa eu repetir novamente. Meu Deus, glória a Deus. Aonde é, Senhor, me ajuda. Colhido, glória a Deus. Colhido primeiro o joio e atalhado em molho para o queimar. Você está vendo? Vai ser tirado logo o joio, entendeu? Para ser o quê? Para ser queimado. Aqui tem um nome para ser queimado. Então, para com isso, não seja joio, seja trigo. Em nome de Jesus, está repreendido. Ó, vou repetir novamente, ó. Mandará o Filho do Homem. É Jesus que vai mandar os anjos vir para a terra para colher, né, ó. Os seus anjos e colherão do seu reino todos os que causam escândalo. O Senhor disse que é todos, né, ó. Todos os que causam escândalo e que comete iniquidade. Com iniquidade é pecado, né? E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir,
ouça o que o Espírito, né, diz às igrejas. Só tem só até aqui, ó. É quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, a mensagem do Senhor foi entregue para vocês, né? Entreguei para vocês. E glória a Deus, né? Agora eu vou soltar esse vídeo para vocês. Eu tô gaguejando demais, mas Jesus tem misericórdia de mim. Ó, é Mateus 13, deixa eu ver se é Mateus 13 mesmo, né? Pra não dizer a folha errada. É Mateus 13. Comecei na parábola do joio, né? Foi na parábola do joio? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Eu comecei, foi em Mateus 13. Aí eu li a parábola do joio e li essas outras tudinha. As outras parábolas terminei no 46. Não, terminei no 43 para vocês, tá bom? Por quê? Porque o Senhor fala conosco nas Santas Escrituras. Ele nos ensina. Entendeu? Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja achando que vai se salvar, mas não vão se salvar por quê? Porque vocês têm que aprender a renunciar. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus disse aqui em Mateus mesmo, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês aprenderem a renunciar, pode ter certeza que todos que estão no caminho estreitinho, vão. Todas as pessoas que renunciaram, estiverem no caminho estreito, salvar-lhe-ão. Mas aqueles que não, né? Preferem mais a desobediência. Ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram. Poucas pessoas encontram a porta do céu, a porta estreitinha. Por quê? Porque poucas pessoas querem renunciar para andar no caminho estreito, que é o caminho do Senhor. O Senhor disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, né? Então, assim, Jesus deixou bem explicado. Quantas pessoas não estão dentro dos templos, dentro das congregações, procurando a sua própria salvação? Essas pessoas procuram a própria salvação da alma delas. Mas por elas não ter conhecimento da palavra de Deus, elas se perdem. Por quê? Porque ela vai pelos ensinamentos dos homens. E os ensinamentos dos homens, nem tudo que eles falam não é de acordo com as Santas Escrituras. Nem tudo que é acolhido é conforme a vontade de Deus. Entendeu? E o Senhor fala conosco, se nós escutarmos as Santas Escrituras e a pôr em prática, obedecer, pode ter certeza que tem salvação. Tem salvação para todas as pessoas que aprendem a obedecer o que está escrito nas Santas Escrituras. Entendeu? É isso que o Senhor está nos ensinando. E uma boa tarde para vocês. Eu amo vocês. Primeiro, Jesus ama vocês. Eu amo vocês. E entrego para vocês esse vídeo. A palavra do nosso Senhor, hoje de tardezinha, para vocês e para mim, né? Então, se nós não podemos ser de modo de maneira, o que está escrito aqui, joio, né? Nós temos que ser, o que? Trigo. Porque trigo, o Senhor cuida de nós com amor, com carinho. Ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário para que essas pessoas que têm pecado, que elas pecam, elas vindo se arrepender, tem a salvação para elas. Então, o justo, Jesus não veio para o justo, Jesus veio para os pecadores. Se tiver arrependimento verdadeiramente, então Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Mas se a gente der oportunidade para ele entrar, que Jesus, ele entra na nossa vida, ele entra na nossa casa, ele entra em nós. Se nós demos a oportunidade, ele não vai chegar e entrar sem pedir, sem ele primeiro o quê? Primeiro vocês têm que deixar ele entrar, fazer morada, habitar. Aí o Senhor transforma nós. Transforma. Quando a gente aceita Jesus, a gente é uma velha. Quando a gente aceita Jesus, é uma pessoa. Quando nós começamos a caminhar com Jesus, nós somos outra pessoa. Por quê? Porque aquela velha pessoa, ela morreu. Nasceu uma nova pessoa em Cristo Jesus. Agora o nosso caminho é lado a lado com o Senhor. E mais alto, no estreitinho. Os caminhos dos pentecostal, os caminhos do povo evangélico é no caminho estreitinho, não é no caminho largo não. Caminho largo é o caminho da perdição, como diz as Santas Escrituras. Mateus 7, o versículo 13 e o versículo 14.
Nós temos que andar no caminho estreito, que é o caminho da nossa salvação, é o caminho que o Senhor nos ensinou. Como é que a gente somos crente e vamos andar no caminho lá, fazendo tudo que nós quer, tudo que nós sentimos vontade? Não. O Evangelho, as Santas Escrituras, né? Ela fala abertamente com a gente. Nós somos crentes, nós somos pessoas que respeitam a palavra de Deus. Se nós respeitamos a palavra de Deus, nós temos que cumprir o que está escrito nas Santas Escrituras. Não adianta só conhecer, não. O inimigo do Senhor, ele conhece as Santas Escrituras todinha, do início até o final. Mas o que ele nunca colocou em prática. Por isso que ele foi, ó. Então, por isso que eu digo a vocês, não adianta de nada. Quantas pessoas não lêem as Santas Escrituras de Gênesis a Apocalipse? Mas o que? Não a põe em prática. A pior coisa é a gente conhecer as Santas Escrituras e a gente não pôr ela em prática. A gente temos que colocar ela em prática para que ela sirva para nós. Se o Senhor diz, olha, se tu quiser vir após mim, nega-te a ti mesmo, pega a tua cruz cada dia e siga-me. Aí se eu chegar, eu andar com Jesus, mas eu não renunciar, então se eu tô lá no caminho largo. Eu aceitei Jesus, mas eu ainda tô lá no caminho largo, eu ainda não comecei a caminhar com o Senhor. Eu começo a caminhar com o Senhor é quando eu começo a andar no caminho dele estreito. Como todas as pessoas que aceitaram Jesus, que largaram tudo para seguir Jesus. Essas pessoas, elas renunciaram. Todas as pessoas que aceitam Jesus é renúncia. Aceitou Jesus, tem que renunciar. Tem que ter renúncia. Não pode aceitar Jesus e permanecer do jeito que estava, entendeu? Vocês entenderam o que vocês entendem? A palavra de Deus, ela é limpa e transparente. Ela é a nossa água da vida. Se alimenta todo dia dela, porque todo dia ela te nutre. Vocês me perdoam, ela te nutre, né? Eu não sei nem falar direito, então. Entreguei pra vocês, ela nutre nós, se nós se alimentarmos dela todo dia. Vocês me perdoem quando às vezes eu falo as palavras erradas, né? Vocês sabem que eu não tenho boa leitura, né? O meu Senhor já sabe disso e vocês também estão sabendo que eu sempre falo nos meus vídeos. Pois então, quando eu tentar conversar que eu não consegui, vocês, né? Ela tá tentando. Então, assim... Mas nem por causa disso eu vou deixar de pregar a palavra do Senhor. E o Senhor sabe disso, né? Então, e vocês também estão sabendo disso, que eu vou estar aqui com vocês até o último dia. Por quê? Porque quem está do meu lado é um varão de guerra. Ele nunca perdeu uma batalha, ele nem nunca perderá. Então, eu tenho plena confiança nele. E uma boa tarde para vocês. E fui. Eu vou me arrumar para a igreja. Dou o mesmo conselho a vocês. Procura uma igreja. E se tu não aceitou Jesus, aceita Jesus. E algo que eu vou dizer pra ti, aceitou Jesus, é só tu se purificar nas Santas Escrituras, que tu começa a dar fruto. Fica uma árvore linda. Fui.